Depois de falar dos perigos inerentes à noite, ao entardecer e ao anoitecer, agora o Zohar vai falar de quando essa energia começa a ser revertida no mundo. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Trumá, hoje focando nos parágrafos de 73 a 75 do Zohar, 7º ano de leitura. Bom, é bastante óbvio que se o Zohar vai falar dos perigos que a noite traz, né, as energias de Klipot, da Sitra Achra, do outro lado, que a alma começa a ficar apreensiva, porque a gente vai dormir daqui a pouco e ela vai fazer uma jornada, isso está ligado ao entardecer ou ao anoitecer, essa energia começa a ser revertida à medida que o dia começa a amanhecer, né? À medida que a luz do sol começa a surgir. Agora, o Zohar vai perguntar em que momento exato isso acontece, se tem alguma gradação. E a resposta é que sim. O Zohar diz que a partir da meia-noite já começa a ter uma mitigação, uma suavização dessa energia negativa. Por quê? A meia-noite é literalmente o momento em que você começa a ter cada vez menos escuridão e mais luz, tá? Obviamente, aqui uma nota, essa meia-noite não é necessariamente a meia-noite do relógio, né? Por aproximação, a gente pode falar meia-noite do relógio, mas teria que ser a meia-noite, digamos, astronômica, né? Ou astrofísica. Vai depender do local onde a pessoa mora, em que região da Terra, da época do ano. Às vezes pode ser 11h30, 11h50, meia-noite 10, meia-noite 20. Teria que ver realmente, dividir, né? O período do dia, que 12 horas de luz, 12 horas de noite, quando tem essa reversão. Mas aproximando aí seria meia-noite. Então, a partir desse momento, da meia-noite, começa a ter essa reversão. E aí começa a ficar um período mais interessante, por exemplo, para você trabalhar com certas coisas. Por exemplo, já comentamos aqui no Zohar Diário, tem um costume cabalístico muito difundido, que é acordar à meia-noite, né, para estudar Zohar, para estudar Torá, porque é um momento que a luz está começando a se revelar no mundo. Agora, o Zohar vai mais além e pergunta, quando é que a energia das Klipot fica totalmente eliminada, digamos assim? Bom, e a primeira coisa que o Zohar diz é que eliminada totalmente ela não fica. As Klipot, obviamente, estão sempre por aí. O que acontece é que essas Klipot ficam bastante apagadas, vamos chamar assim, ou passam despercebidas. E o Zohar usa uma metáfora que eu acho bastante bonita. Ele diz o seguinte, é como uma luz de vela, né, a chama de uma vela, diante da luz do sol que está aparecendo. Então, a chama da vela está lá, essas são as Klipot, né? Não dá para apagar, ela não está apagada. Só que perto da luz do sol, que é muito mais forte, aquela chama da vela, como eu falei, passa despercebida, ou ela é inútil, né? Ela não tem tanta... não afeta tanto. Mas se você chegar lá na vela e olhar, você vê que tem uma chama. Se você puser o dedo, queima, né? São assim as Klipot durante o dia. Então, com essa metáfora, o próprio Zohar começa a dar a resposta. Quando que a energia das Klipot fica apagada de fato, ou minimizada? Com o nascer do sol, né? Então, à medida, de novo, que a luz vai surgindo, já melhora. Meia-noite, 1 da manhã, 2, 3, 4. Aí começa aquela parte que já tem luz, mas o sol ainda não nasceu, sabe? Alvorada, né? Alguma coisa assim. Já está bem mais fraca a energia das Klipot. Mas só fica realmente apagada, como eu disse, quando o sol nasce. Esse momento do dia, pela Kabbalah, é extremamente importante, aliás, pelo judaísmo também, pela Halachá, se chama Netz Hachama. Netz Hachama é quando você começa a ver o disco solar no horizonte. Tem até uma definição de quanto você teria que ver do disco solar, alguns falam que é 2,5 graus do disco solar, 12 graus, 25 graus, enfim. Quando você começa a ver o disco solar surgir no horizonte. Lembrando, a luz você vê antes, né? Mas o disco solar ainda não. Quando isso acontece, então, também diz o Zohar, é um momento muito legal, tanto quanto a meia-noite, para você fazer algumas coisas. Diz o Zohar que não é à toa que a maioria das pessoas acorda nesse momento, né? Seria um momento legal para você já fazer as suas orações, se você tem o costume de acordar cedo, né? Eu conheço, por exemplo, muitas sinagogas, aqui no Brasil eu não vi nenhuma, acho. Mas nos Estados Unidos eu sei que tem bastante, né? E em Israel várias, que fazem justamente isso. Eles tentam sincronizar a oração da manhã para bater com o nascer do sol. Então começa, sei lá, meia hora antes do nascer do sol, porque já se sabe que demora mais ou menos meia hora para chegar nos pontos mais altos da oração, como o Shema Israel ou a Amidah,
né, que é aquela oração que se faz de pé em silêncio. E aí você sabe que vai fazer essa oração justamente quando estiver nascendo o sol. Dá uma energia toda especial. Bom, independente disso, diz o Zohar que nesse momento você pode realmente então fazer alguma coisa especial, ou acordar, ou fazer algum estudo, ou rezar. E tem uma prática cabalística, e com isso eu quero encerrar o vídeo, que você pode tentar também fazer se você quiser. Para quem mora em cidade é um pouco difícil, né? Porque a gente sabe que ver o nascer do sol na cidade é um pouco complicado, tem prédios, né? A gente não tem acesso ao horizonte. Mas se um dia você for para um lugar que dê para ver o nascer do sol, ou se você já tem a sorte de morar num lugar assim, a prática cabalística é a seguinte: entre o momento que tem a luz do sol, que é essa alvorada, e o sol nascer mesmo, aparecer no horizonte, tem alguns minutos, né? Como eu falei, a luz já está visível, mas o sol ainda não nasceu. Nesta luz que está surgindo, a prática cabalística é você tentar olhar nessa luz, fazer ali uma meditação, se concentrar, e diz o Zohar que você consegue ver as letras do alfabeto hebraico. Então tem vários cabalistas que têm essa prática. Alguns fazem diariamente, quem tem acesso ao nascer do sol, alguns quando tem acesso ao nascer do sol. E você vê as letras do alfabeto hebraico, em especial as letras ligadas à criação. Como assim? A gente sabe que as 22 letras do alfabeto hebraico foram usadas na criação, mas a combinação delas é que criou tudo que existe. Então, existem combinações específicas para o dia da semana, para o mês que você está vivendo, para o local que você está, né? Então, você não vai ver sempre as mesmas letras ali na luz do sol. Tá? Então, por isso que tem essa prática cabalística, que é quase que uma meditação matinal, de você ficar olhando ali para ver que letras que estão surgindo. Então, além de ser realmente uma prática meditativa e trazer todos os benefícios que a gente poderia falar que a meditação traz, acaba sendo também o quê? Uma forma de proteção extra contra toda a energia negativa que está indo embora com o nascer do sol, né? E claro que uma forma de união com o próprio Criador do universo, porque você está vendo as letras do alfabeto hebraico que foram usadas para criar o mundo, né? Então você já começa o seu dia em união com o Criador, através do sol, da luz do sol, das letras hebraicas. Então fica realmente assim, para quem puder fazer essa prática, é uma experiência bastante gostosa. Ainda que você não veja as letras, tá? Não se sinta mal. Mas eu tenho certeza que a experiência ali meditativa, de você ficar focando, vai trazer uma energia bastante prazerosa para vocês. E, bom, aí você começa realmente o seu dia diferente, protegido, né? Iluminado, literalmente, e conectado ao Criador. Um bom dia a todos e tudo de bom.